Avisa quando estiver online, por favor. Ô, Arthur, aí já pode começar a gravar já. Tá. Som. Ei. Ô, Arthur, só abaixa um pouquinho aqui das caixinhas. Só um pouquinho. E aí? E aí, Dani? Boa noite, irmãos da Filadélfia, tudo bom? Vamos começar aqui o nosso culto oficialmente. Dar primeiramente boa noite aí e passar a palavra para o Cláudio Bertu. Vamos dar início a mais um culto e é bom estarmos juntos, podendo louvar o nosso Deus. E hoje é um dia muito especial, né? Hoje também é Dia dos Pais, parabéns a todos os pais aqui representados. Agora, por que parabéns, né? Parabéns pelo amor para com os seus filhos, pelas noites mal dormidas, pelo trabalho duro, né, de levar o leite para suas casas. Parabéns pelas correções e educação dada para forjar o caráter dos seus filhos. Então, parabéns a todos. E eu também quero ler um versículo, a palavra de Deus, onde lá em Salmo 40, que diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então, vou orar agora, dando início ao nosso culto. Obrigado pela presença de vocês. Eu estou vendo aí o Oswaldo, a Deise. Glória a Deus pela vida de vocês aí. Muito bom. Vamos orar. Então, vou falar com o Senhor agora. Pai Santo, obrigado, Deus, por esse tempo que vamos ter agora, porque é um tempo para o Senhor, de adoração. Queremos entregar esse tempo, Deus, e o Senhor nos colocou um novo cântico, o Senhor nos tirou do poço de lama onde estávamos e nos colocou na rocha que é Jesus. Obrigado, Deus, que todo louvor seja dado ao Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelo pregador, que ele seja fiel à tua palavra e use o teu servo, Pai, para falar conosco, Pai, e que sejamos transformados pela tua santa palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, agora iremos para... aí, Daniel. Beleza, desculpa. Agora iremos para o momento de louvor. Obrigado, Cláudio Bertu. Antes de começarmos o louvor, eu gostaria de ler um versículo lá em Colossenses, capítulo 3, verso 16. Fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, sejam em palavra, sejam em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então nós iremos cumprir aqui, já tivemos nosso aprendizado e agora vamos entoar cânticos e que a gente possa fazer isso para a glória do Senhor.
sintam-se à vontade para bater palma aí de casa. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, por um palácio com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, por um palácio com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Habita em meio aos louvores e canto do santo. Deus habita em meio aos louvores e canto do santo. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, o louvor, o palácio, com graças o trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. As mulheres acompanham o Eduardo. Viemos pra te adorar ao Senhor, em música e canto. Vamos alegres no feito do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor o palácio, com graças o trono, feito ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Amém. Que instrumento maravilhoso, né? Que Deus usou para que pudéssemos adorar o nome dele. Que meio maravilhoso da gente poder realmente reconhecer isso. E agora a gente vai entender que por toda a eternidade o Senhor vai ser adorado. E com louvores da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Só que numa magnitude infinitamente melhor. E glória a Deus por isso.
desde os confins da terra, desde os confins da terra, ao mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Começo. Desde os confins da terra, ao mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, ao mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é. Amém, irmãos? Não tem Deus maior que o nosso Deus, não tem alguém que possa existir eternamente, ser adorado eternamente. E a gente vai cantar aqui perto, nós queremos estar sempre perto desse Deus, queremos estar próximos aos seus pés, nos humilhando perante a grandeza dele. E que nós continuaremos louvando eles, não importa a circunstância, porque não depende da circunstância para adorarmos a Deus, mas sim porque Ele é. E como Ele é imutável, então a nossa adoração permanece para sempre. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. No começo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém? Du, você pode orar por nós então, por favor? Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade de estar aqui na sua casa hoje para louvar o Senhor, levar essa mensagem da pregação para muitos lares hoje à noite, Senhor. Abençoe cada um em suas casas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos, ó Pai, adorar e glorificar o teu santo nome, Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. E seja, Senhor, conosco nesse culto em que queremos prestar a Ti, que é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Te louvamos, Senhor, pelo que Tu és e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e faz para cada um de nós, ó Pai. Colocamos, Senhor, de especial a Igreja Filadélfia nas Tuas mãos, pedindo por cada família, por cada membro, por cada congregado, que o Senhor assista, Senhor, em nossas necessidades, ó Pai. Te peço pelos enfermos, aqueles, ó Pai, que estão se recuperando, que não estão bem, que o Senhor possa, Senhor, acolher a cada um, Senhor, segundo a Tua misericórdia, ó Pai. Também te pedimos, ó Pai, um bem especial para aqueles que estão desempregados, ó Pai, buscando o seu sustento. Te pedimos pelo Jorge, pelo Henrique, pela Val, pela Josiane. Que o Senhor continue, ó Pai, amparando, Senhor, cuidando deles, para que eles sejam, Senhor, sendo sempre sustentados por Ti. E que o Senhor coloque, ó Pai, empregos na vida deles, ó Deus. Enfim, Pai, tudo colocamos nas Tuas mãos, te agradecendo também pelas bênçãos. Obrigada, Senhor, pela gravidez da Pamela, ó Deus, da filha da Sueli. Te agradecemos, ó Pai, porque vemos isso como uma bênção. Que o Senhor seja com ela durante essa gravidez, ó Pai.
Enfim, Deus, tudo queremos colocar nas tuas mãos, sabemos que somos dependentes somente de ti e que o Senhor, ó Pai, é o Deus do impossível e atende às nossas orações em qualquer circunstância, ó Pai. Também colocamos em tuas mãos a vida dos missionários, ó Pai, pedindo que o Senhor cuide, Senhor, de cada um deles, ó Pai, pessoas que colocaram suas vidas ao dispor de servir ao Senhor, Pai. Supra-os, ó Deus, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, ó Pai. Enfim, Deus, tudo colocamos em tuas mãos e te pedimos agora, para que a tua palavra possa falar também aos nossos corações. E tudo isso, ó Pai, nós oramos e agradecemos. No nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje, comemorando o Dia dos Pais, nós vamos fazer uma singela homenagem a todos os pais que estão aqui presentes e aqueles que não estão, depois essa homenagem ficará no YouTube. Mas antes, eu gostaria de ler algo para os irmãos, para os pais, para os avós, para os futuros pais, para aqueles jovens que não têm mais os seus pais, assim como eu, não somente os que não têm na igreja, né, mas que não têm ele aqui presente em nossa vida. O maior legado de um pai. Um homem justo prova sua integridade não com palavras, mas com a vida. O exemplo vale mais do que um discurso. A maior herança que um pai pode deixar a seus filhos é a sua integridade. O justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos depois deles. Provérbios 27. Que vocês possam, pais, refletir nessa mensagem. Eu vou passar um vídeo agora para vocês. Arthur, se der algum problema, você me avisa, tá? Por favor. Vejo nos momentos de dor, te vejo na noite, quando na vida o sol se põe, tu és a luz, te vejo num sorriso e no amor, te vejo em meus planos, vejo tuas mãos guiando-me, sem pressa. Sinto teu abraço, teu carinho, tu és fiel e não há razão pra duvidar do teu coração. Sinto tuas mãos sobre mim, sinto amor e posso ouvir tuas palavras e tua voz, tu és fiel. Te vejo no deserto, na aflição, te vejo no vale. Vejo tuas mãos cobrindo o sol, guardando-me. Te vejo em cada passo que dou, te vejo em meus planos. Vejo tuas mãos guiando-me, sem pressa. Sinto teu abraço, teu carinho, tu és fiel e não há razão pra duvidar teu coração. Olha só. Sinto tuas mãos sobre mim, sinto amor
Sinto o amor e posso ouvir tuas palavras e tua voz. Tu és fiel, tu és Boa noite, queridos. Uma alegria poder estar com os irmãos em mais um domingo para o nosso culto de adoração a Deus. Já cantamos louvores, foi uma bênção, e agora nós queremos compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. E antes que nós iniciemos aqui a nossa mensagem, eu quero deixar uma saudação especial para todos os pais. Eu que também sou pai, eu vi essa homenagem agora aí, embora singela, muito significativa, muito legal a gente ver todos os pais com os seus filhos ali, uma grande bênção mesmo. Louvado seja Deus por esta data, não é? Ele que é o nosso pai, o nosso exemplo, o nosso modelo. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês que a gente acabou perdendo contato com a dona Silvia, e ela sempre estava aqui nos nossos cultos, e ela não tinha telefone, o filho dela tinha, nós não conseguimos falar com ela. Hoje eu encontrei a dona Silvia aqui na rua da igreja, conversei com ela, ela mandou um beijo para todos, diz que está ansiosa para que a igreja volte com os cultos, para que ela volte a estar conosco. Foi muito joia encontrar a dona Silvia aí, ela mandou esse abraço para todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, queridos, uma mensagem, e eu dei o título para essa mensagem seguinte: estamos em guerra. Então, mesmo que hoje a gente comemora o Dia dos Pais, o nome da mensagem seria, né, se fôssemos atribuir, estamos em guerra, e eu quero, pela graça de Deus, ao final, direcionar o texto que nós vamos trabalhar de alguma forma também para a pessoa do nosso Pai. Eu quero fazer uma conexão dessa mensagem com o Dia dos Pais. Eu queria que nós pudéssemos agora, todos vocês, fazerem comigo um exercício mental. Eu quero que você imagine agora que você está no meio de uma guerra generalizada e inevitável. Não tem como você não estar lá, você está participando, e você é um dos lados dessa guerra, onde há um lado atacando o outro, você é um dos lados, e o tiroteio está muito pesado, os dois lados têm trincheiras com metralhadoras que disparam muitos tiros, canhões, e seja lá o que for, e a guerra está renhida ali, aquela troca de tiros, não é? E de repente, num dado momento, você levanta e entra no meio, entre ali os dois lados que estão em guerra, e você começa a gritar: olha, vamos parar com isso, eu estou indo embora, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou embora, eu quero ficar neutro nestas questões aí que vocês estão lutando por elas. Certamente você morreria com muitos tiros no meio daquele conflito, você iria ficar estraçalhado ali. E por quê? Porque aquela situação não comportava neutralidade. Você tinha que estar ali, ou de um lado ou de outro na questão, era impossível que se ficasse neutro ali, não é? E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos, uma porção, que mostra algo assemelhado, que mostra que nós estamos, sim, em meio a uma guerra. E nós estamos por decisão nossa. É uma dura guerra, uma batalha muito disputada, renhida mesmo, uma batalha sangrenta, se é que eu posso dizer assim, embora seja sem sangue, não é? E que também não há neutralidade e nem a possibilidade de desistir. Você já está colocado dentro dela, você se ofereceu para estar nela, você entrou dentro dessa guerra, e você vai precisar tomar uma de duas alternativas: ou você vai lutar também, ou você vai se esconder em algum lugar e se omitir. São as escolhas que nós podemos fazer: ou lutar, ou se esconder, se omitir de alguma forma, não é?
Na carta de Paulo aos Efésios, que é onde nós vamos ler aqui o texto, né? Nós temos uma configuração interessante. A carta tem 6 capítulos. 3 destes capítulos, eles trazem ensinos mais teóricos aplicados à vida cristã, valores que nós devemos ter e cultivar na nossa vida. Os 3 capítulos seguintes, os 3 capítulos finais, eles desenvolvem estas questões espirituais de forma prática. Eles trazem aplicabilidade daqueles princípios na nossa vida cotidiana, principalmente em relacionamentos. Isso é importante que a gente saiba, são aplicações práticas para a vida dos cristãos, não é? Fala de relacionamentos de família, trabalho, uma série de questões que estão lá. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 10, dos versos 10 ao 20. Diz assim a Escritura: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que também em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então o apóstolo Paulo escreve estas coisas a partir da prisão, né? Ele diz aqui no finzinho que ele está em cadeias, e ele a partir da prisão escreve essa carta, e após ele ter falado a respeito de muitos tipos de relacionamentos, de conflitos, dar muitas instruções para nós, agora ele vem aqui e ele vai comentar que há uma guerra, e como essa guerra está posicionada, de um lado nós enxergamos que está Deus e a sua igreja, e do outro lado nós encontramos o diabo e os seus ministros, e os seus exércitos e o seu sistema. É uma luta dura, difícil, mesmo que nós saibamos que a vitória é nossa, a vitória é do nosso Deus. Mas a guerra, ela existe e é renhida, aí é muito lutada, não é? Muito bem, o Senhor, que é o nosso comandante, ele traz aqui para nós, nesta porção, não só o aviso, o alerta de que nós estamos em meio a uma guerra, mas ele também vai trazer para nós instrumentos, ferramentas para que a gente possa enfrentar esse conflito, essa guerra onde nós estamos, para que nós possamos travar esta batalha que nós estamos inseridos dentro dela. Então, eu queria ver com os queridos agora, repassando, a primeira coisa, os versos 10 e 11, para a gente ver aqui como o Senhor listou os recursos que Ele está disponibilizando para nós dentro dessa guerra. Os versos 10 e 11 ele diz, quanto ao mais, não é? Por quê? Está aludindo ao que ele disse anteriormente. Então ele trouxe muitas instruções, falou da nossa realidade em Cristo, dos relacionamentos, e ele diz, quanto ao mais, seguindo no seu raciocínio, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, queridos, esses primeiros versos dizem muitas coisas para nós, e o que a gente percebe aqui é que a força
A força, conforme ele diz aqui, que nós vamos ser revestidos, é uma força que não vem de nós, é uma força que vem de Deus. Ele diz para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Os recursos para fazer o enfrentamento dessa guerra não nos pertencem, eles vêm de Deus. Eles são do Senhor. E ele continua dizendo para que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus. Nós devemos ser fortalecidos com a força de Deus, mas também usar aqui a armadura de Deus. A força é de Deus e a proteção também vem do Senhor. Assim nós devemos perceber. Então, nem você e nem eu podemos entender ou achar que a gente pode batalhar essa guerra com algo que vem de nós mesmos. Nós não temos recursos para essa luta aqui. Somente com a força e a proteção de Deus é que nós vamos poder resistir ao que o apóstolo Paulo diz, às ciladas do diabo. Então ele fala para a gente se revestir, ou seja, se cobrir. E não é de alguma parte dessa armadura. Ele fala aqui toda a armadura. Ele diz aqui que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então esse é o preparo. A força vem de Deus, a armadura vem de Deus, os recursos são de Deus. Nós não temos armas em nós mesmos para fazer esse enfrentamento. E por quê? Ele vai dizer no verso 12 agora. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que ele nos diz aqui? É que nós estamos, queridos, no meio de uma guerra, mas não é uma guerra convencional onde se disparam tiros contra alvos físicos. A guerra na qual nós estamos inseridos e que Paulo descreve aqui para nós é uma guerra espiritual. Ela pode até no dia a dia se tornar perceptível e concreta, e em geral vai ser, através de pessoas. Mas o que ele está dizendo aqui para nós é que a nossa guerra, a nossa luta, não é no primeiro lugar contra a carne e sangue, contra pessoas. E ele vai citar aqui uma série de nomes, de legiões malignas que estão à disposição do diabo aqui, dizendo que esses são, de fato, os nossos inimigos aqui. Ele fala de principados, potestades, dominadores, são hostes demoníacas e são estes os nossos verdadeiros inimigos nesta guerra. Não são pessoas. Então, o que eu queria dizer para você sobre esse verso 12 é que nós temos uma guerra, nós estamos inseridos nela, mas o teu adversário, querido, e o meu adversário, não é, por exemplo, um irmão da igreja, não é um chefe difícil que você tem, não é ele, não é um governo, não é alguém da família que é problemático, que às vezes traz problema, traz peso, traz dissabor, não é esse o nosso inimigo dessa guerra, não é um vizinho que de repente te atormenta, nem aquele cara daquele carro que te atrapalha no trânsito, que tira você do sério, ainda provoca, às vezes vai te xingar também. Não é esse o nosso inimigo, queridos. Não é aquele cara que te passa para trás, que talvez te impõe algum prejuízo. Nenhuma destas pessoas é o nosso inimigo com relação ao que Paulo coloca aqui, não é? Você às vezes vai ficar muito nervoso com um cara que fura a fila, que vai receber os R$600 lá do Covid, sendo rico, como muitos fizeram. Todas estas coisas que são situações que nos tiram do sério. Às vezes você vai falar, não, pastor, mas tem uma pessoa que me tira do sério, você não sabe como ele é. Queridos, esses não são os nossos inimigos, conforme Paulo lista aqui. Ele fala de poderes espirituais. Então, o que a gente deve ter em mente é que todo e qualquer problema que nós venhamos a enfrentar e que envolvem pessoas, o problema em última instância não é assim objetivamente a pessoa, é sempre algo que a gente vai precisar se acostumar a ver por trás daquelas atitudes. Essa é a guerra na qual nós estamos aí dentro e ela é travada nas regiões celestes, conforme Paulo fala aqui para nós. Então nós estamos numa guerra espiritual que ela pode ter aqui o aspecto sentido na terra, nas relações humanas, mas ela acontece nas regiões celestes. E aí, indo um pouquinho mais à frente, verso 13, Paulo diz assim: portanto, por conta dessa guerra, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Muito bem, o dever que nós temos, e Paulo coloca aqui, é o de fazer uso de todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição. Num primeiro momento, Paulo tem em vista aqui situações peculiares dos efésios. Ele vai falar do dia mau, de alguma coisa que vai acontecer lá, mas todos nós enfrentamos em alguma medida dias maus, pedaços de dias maus. A coisa ela tem aplicação sim para nós hoje. Então ele fala aqui para nós tomarmos não uma parte, ele vai repetir de novo toda a armadura de Deus, e ele vai dizer que no dia mau nós vamos poder resistir e vencer tudo. É o que ele coloca aqui para nós, ele põe de forma assim absoluta, segunda vez que ele usa toda a armadura, não é? E ele diz que dessa forma nós vamos poder ficar inabaláveis. Nós não seremos abalados por estas coisas. Do contrário, se nós não tomarmos a armadura de Deus, toda a armadura, nós vamos ser vencidos nos conflitos quando eles aparecerem. É o que ele está trazendo para nós aqui. Muito bem. Agora, seguindo um pouquinho em frente, eu queria dizer para vocês, eu vou mostrar uma figurinha, você talvez vai ver aí na sua tela, para falar um pouco para você da armadura, que é o que o apóstolo Paulo diz que nós devemos usar, toda a armadura. O que Paulo tinha em mente quando ele fala dessa armadura, ele toma como modelo o soldado mais poderoso que existia nos seus dias, que era um soldado romano. Então, o soldado romano é o que ia para a batalha de forma mais bem equipada, ele tinha um equipamento, era a melhor proteção que nós tínhamos naqueles dias. E por que Paulo usa essa metáfora, essa figura de linguagem? Exatamente porque ele quer informar para você e para mim que o nosso Deus quer nos proteger com o que ele tem de melhor. Ele quer nos dar aquilo que ele tem de melhor. Então, ele nos oferece esses recursos e nós vamos começar a falar a respeito deles. Então, eu preparei uma figurinha que mostra algumas das partes dessa armadura, porque talvez não são assim, artefatos do nosso dia a dia, do nosso conhecimento. A gente pode fazer uma leitura e não vai conseguir visualizar o que exatamente seria esses detalhes que ele está citando aqui, né? Foi posta a figurinha? Legal, vocês estão vendo aí, né? Então você vai dando uma olhadinha de vez em quando para a figura, né? Para a gente ver o que nós temos à nossa disposição. Verso 14, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, cingir, queridos, significa acinturar, colocar aqui ao redor da parte mais baixa aqui do abdômen, colocar um cinturão de proteção, alguma coisa que cinge e envolve aqui a nossa cintura. Então, o que Paulo diz aqui? Que nós devemos nos envolver com a verdade, cingir com a verdade, é o que ele diz aqui, estar envolvidos pela verdade. Ele fala aqui de integridade pessoal, de sinceridade nos relacionamentos. Então, olha essa parte da nossa armadura, que interessante, ele manda a gente se envolver, assim como você vê nesse soldado, uma proteção ali na região da sua barriga, ali das costas, há um envolvimento de algo que dá proteção. Ele está cingido com uma parte da armadura, e Paulo diz que nós devemos nos deixar envolver pela verdade, para que a gente tenha um caráter aprovado diante de Deus, e isso vai ser parte da nossa armadura. E ele continua então ainda, vestindo-vos da couraça da justiça. Ele fala da couraça, que ele diz que é estar coberto pela prática do que é justo. A couraça é essa parte que pega os ombros aqui, uma parte do peito. Então é uma proteção que é colocada sobre o guerreiro. Então ele diz que nós devemos também nos vestir com essa couraça, colocar essa proteção de justiça, que é estar praticando aquilo que é justo, que é direito, aquilo que tem correção moral, aquilo que tem retidão de caráter. Então, esse vai ser um utensílio também fundamental para nós,
para podermos estar preparados com toda a armadura, como ele coloca. Verso 15, ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então ele fala aqui para que a gente coloque nos pés, não é? Os pés são os órgãos que nós vamos usar, os membros para caminhar, e ele está dando a entender que a nossa caminhada, ela deve estar sempre levando em conta o evangelho da paz. Nós devemos ter conosco, nos nossos pés, não só um sapato protetor, como ele coloca de forma metafórica, falando da armadura, mas também nós devemos ter sempre à disposição o evangelho da paz no nosso coração para anunciarmos, para usarmos a palavra de Deus como se fossem os nossos calçados, os nossos pés que nos levariam onde quer que nós fôssemos. Então ele traz esse aspecto aí também da armadura, falando aí para que a gente leve a paz do evangelho, não é? Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, queridos, embraçar, segurar o escudo é um instrumento, é um artefato de proteção. Então, o que Paulo coloca agora aqui para nós, é que nós devemos levar sempre a proteção de Deus para apagar os dardos inflamados do maligno, ou seja, para impedir a propagação do fogo da discórdia. Então, quando o dardo vem, ele vai querer incendiar. E esse escudo romano, ele tinha uma proteção que não permitia que o fogo se propagasse. E a ideia que Paulo traz é essa, é que quando vier os dardos do maligno, quando vier aquelas pessoas ou aquelas situações que podem nos levar a tropeçar, a pecar, a não honrar a Deus, nós devemos ter a proteção de Deus no sentido de apagar aquele fogo, não deixar que aquele fogo da discórdia se propague. É algo que alguém falou certa vez, eu nunca esqueci, um pastor certa vez falou, olha, o cristão deve apagar o dardo aceso do inimigo e não mandá-lo de volta. E é mais ou menos o que essa parte traz. Então, o escudo, aquela proteção, a gente deve usar para defender a gente de quando vem aquelas situações que são verdadeiros dardos do inimigo, né? Verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete, queridos, nós sabemos que é aquela proteção que nos livra do ferimento mortal, do ferimento que é feito na cabeça. Então, ele tem uma grande valia, é uma coisa assim, é fundamental. A gente não pode imaginar alguém que iria para uma guerra naquela época, não é? Que não havia nada de eletrônica, se combatia corporalmente, alguém sem capacete, porque o ferimento seria mortal. E ele fala, então, o Paulo traz aqui para nós, que a esperança e a certeza que nós temos da nossa salvação devem nos trazer uma motivação extra, sempre a certeza da nossa salvação, que é algo firme e seguro, tão firme e seguro como é um capacete numa guerra, o capacete da salvação, aquilo que traz certeza, segurança, confiança no Senhor, na salvação que nós temos em Jesus, o capacete, a proteção da certeza da vida eterna, da esperança que nós temos, não é? E agora também nesse verso, ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Curiosamente, queridos, em toda essa armadura ele menciona 6 itens. A espada, que é a palavra de Deus, é o único item de ataque. Todos os outros itens da espada, a armadura que nós mencionamos até agora, eles são itens de defesa. Mas a palavra de Deus está listada aqui como uma arma de ataque, como uma espada. E nós devemos prestar atenção para isso, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é fundamental e é o que a gente vai usar para combater. Então nós não vamos combater nessa guerra com as nossas próprias armas, com alguma coisa que nós, na verdade, não temos, a gente pode pensar que tem, mas, fundamentalmente, nós temos um grande aparato de Deus para nos defender nessa guerra e um artefato específico para o ataque, a palavra de Deus, a maravilhosa palavra de Deus, que é a espada do Espírito, como ele diz aqui. Agora, olha só, a gente não deve estar só
vestindo a armadura e de uma forma talvez displicente ou não refletida. O que ele continua dizendo agora aqui no verso 18? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o que ele coloca aqui é que além de nós estarmos vestidos e tendo consciência da nossa armadura, dos artefatos de defesa também, da arma de ataque, nós devemos colocar tudo isso dentro de uma oração persistente, porque ele menciona aqui, né, toda oração e súplica, orando em todo o tempo. E não só isso, estando atento também, ele fala de vigiar. A gente não pode estar andando no mundo, quem está numa guerra não pode se distrair. Não é? Quantos filmes talvez nós já assistimos onde há um contexto de conflito, uma guerra e alguém de repente se distrai e já era, foi embora. Então ele fala, olha, oração, súplica e vigilância, estar atento, estar alerta. E essa oração, ele diz, ela deve ser, olha, verso 18 ainda, não é? Toda perseverança, oração, súplica, por mim, não, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, que era um grande homem de Deus, ele fala que nós devemos orar nessa guerra, não só por todos os cristãos, mas até mesmo por ele, que era um grande homem de Deus e estava no poder do Espírito, nos trazendo essa instrução. Ele próprio carecia das orações dos cristãos. Todos nós precisamos da intercessão de todos nós. É assim que funciona. É nesse ambiente de suporte em oração e em súplica que a armadura vai funcionar. É nesse ambiente, tem que ter esse clima. Então ele diz, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por ele, para que ele diz no verso 20, né, também como embaixador, embora em cadeias, possa levar a palavra de Cristo e seja ousado no falar. Então, queridos, todas estas coisas que foram colocadas aqui de forma metafórica pelo apóstolo Paulo, elas têm como objetivo não só cientizar a todos nós como cristãos de que nós estamos num conflito, mas também eles nos ensinam, nós vemos aqui instruções valiosas sobre como combater essa guerra na qual nós estamos aí envolvidos, e Paulo pediu também oração por ele para que ele pudesse completar a sua missão, e nós também precisamos completar a nossa missão, a grande comissão que nos foi dada, não é? Então, de uma forma resumida, nós vimos que é preciso se armar, ser revestido pelo poder de Deus, pela armadura de Deus, não é? Porque nós estamos numa guerra contra um inimigo que não é de carne e osso, e muito menos pessoas e irmãos da igreja, talvez. Não, é uma guerra espiritual. E o que acontece? Nós não temos escolha, nós só tem dois lados nessa guerra. Ou você vai estar com o Senhor, se você já entregou tua vida a Jesus e vai lutar dessa forma, ou vai estar do outro lado. É possível que de alguma forma alguém fale, olha, não, nem lá nem aqui, eu estou neutro, eu sou omisso. Não há neutralidade. Tentar ser neutro nessa guerra é ter escolhido um lado já que não é o de Deus. É assim que a Escritura coloca. Então, quando nós olhamos para todas estas coisas, a gente percebe algumas coisas que temos que prestar atenção, que se o apóstolo Paulo coloca que essa guerra é vencida tomando toda a armadura, se a gente não tomar a armadura, a gente perece. A figura é de um soldado que vai morrer, vai para o combate com a camiseta igual a minha, com a minha calça jeans, enfrentar um soldado armado, vai perecer. Não é? E o nosso inimigo vem muito bem armado também com as suas sugestões, com as suas malícias, com os seus ardis, com o seu padrão moral, com todas as coisas que nós sabemos que estão aí. Então, a gente precisa se conscientizar que essa é uma tarefa que não é feita para um só soldado, é para um exército, ela é para todos os crentes em Jesus.
todos os crentes em Jesus precisam participar dessa guerra e usando a sua armadura aí. Agora, queridos, veja o que pode acontecer, tomando as palavras do próprio texto, se eu não me revestir do poder de Deus e não vestir a armadura. O que é que vai acontecer? Então eu resumi aqui com algumas palavras, mas o que a gente vai perceber é que ao invés da verdade, que é o primeiro item que Paulo cita lá, né, cingir com a verdade, nós vamos ter em nós a mentira e a falsidade. Se eu não colocar, se eu não me envolver com o cinto, se eu não for cingido com o cinturão da verdade, com aquilo que está cingindo, que está protegendo, se eu não estiver com a verdade, eu vou me revestir da mentira aqui de alguma forma. Se eu não fizer uso da couraça da justiça, como o Paulo coloca aqui, o que vai haver em nós é injustiça, é abuso, é espoliar o direito do outro, é agir de forma injusta. A gente vai trabalhar com as antíteses das coisas que são postas aqui. Se eu não usar aqui as boas novas do Evangelho, né, como ele coloca, o sapato das boas novas, eu vou levar o quê? Eu vou levar conflito. Se eu não levar o Evangelho da paz para um lugar, para uma situação, para resolver um conflito, uma contenda, eu vou levar mais conflito. Se eu não for um apaziguador, levando a palavra, eu vou agir de uma forma não conveniente aí, não é? Muito bem, se ao invés de eu abafar o calor das contendas, quando elas acontecem, e a gente sabe que as contendas vão se acalorando, seja em casa, na família, no trabalho, em qualquer lugar. Mas se eu não fizer uso da proteção do Senhor, que é o escudo, para apagar o dardo inflamado do maligno, né? Se eu não abafar o calor das contendas, eu vou ajudar a inflamar ainda mais as situações e vou piorá-las. Então percebam que a situação é pior, a gente pode ajudar a piorar uma situação de conflito se a gente não tentar apagar com aquilo que a palavra de Deus nos dá como recurso, não é? O que mais que nós temos aqui? Se nós deixarmos a segurança da salvação eterna, que é o capacete, se nós abandonarmos a nossa fé firme nessa realidade de Deus, não é? A gente vai passar a lutar pelo que é efêmero, pelo que é passageiro. Se eu tirar os meus olhos do que o Senhor já me concedeu, que é eterno, que é duradouro, que é permanente, eu vou acabar brigando por o quê? Por coisas passageiras e de pequeno valor. Então nós precisamos todos os itens. Se no lugar de eu orientar a minha vida pela palavra de Deus, fazendo uso da espada do Espírito, como o Senhor coloca aqui na armadura, eu vou desejar usar os meus próprios recursos, o meu ponto de vista, os meus pressupostos, eu vou procurar defender posição, e isso não vai dar certo. O que eu preciso fazer é usar o recurso do Senhor, a espada, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Agora, se nós fizermos isso, queridos, se nós deixarmos de usar aqueles itens da armadura que foram propostos para nós aqui no texto de Efésios, o que vai acontecer é que nós vamos estar fazendo tudo aquilo que o nosso adversário quer. Nós vamos estar entrando numa guerra com um inimigo que é forte, que é ardiloso, que é traiçoeiro, sem fazer uso das devidas proteções que o Senhor já preparou para nós. Então, isso é derrota na certa, é ir para a luta sem Deus, no poder da carne, mas a luta é espiritual. Então, se eu vou no poder da carne, é derrota na certa. Não dá para a gente enfrentar na carne uma batalha que é espiritual. Pois bem, olhando para todas estas coisas, queridos, eu queria que a gente meditasse então um pouco sobre o nosso dia a dia. Todos nós enfrentamos muitas tensões no dia a dia, lutas, aborrecimento, situações desagradáveis, conflitos. Todos nós, todos os dias, somos submetidos praticamente a situações que vão tentar trazer um dissabor para nós, porque nós sabemos que a vida sempre vai nos trazer uma dificuldade, um aborrecimento, não é? Seja nos relacionamentos familiares, no teu trabalho, com conhecido, com estranho, em casa, fora de casa, sempre nós vamos estar lidando com situações que vão requerer uma percepção espiritual da nossa parte para aquele conflito, né? Então, o que nós devemos fazer? De forma bem resumida, estar vestido com a
armadura de Deus, conforme Paulo coloca, e dependendo da força e do poder de Deus, na verdade é uma forma de informar para nós, a palavra de Deus está fazendo aqui, que nós devemos andar no Espírito, que nós devemos olhar para as situações com uma visão espiritual, não com uma visão da carne superficial, colocando logo a questão do ponto de vista do outro, é o outro que é o problema, é verdade, ele se manifesta pelo outro, mas sempre haverão questões espirituais aí. Então, nesse sentido, a gente deve fugir das intrigas, fazendo uso destes recursos, fazendo uso da verdade, da palavra de Deus, apagando o conflito, amenizando as coisas, né? Não permitir que as situações tragam ressentimentos para nós, ou que nos levem a ter sentimentos pecaminosos em relação às pessoas. Então, às vezes, nós não fazemos uso de recursos de Deus, nós nos ressentimos com uma situação e a gente alimenta a ira, às vezes até ódio, rancor contra pessoas. E, na verdade, tudo que ele fez contra nós é algo que é pecado e que tem um contexto espiritual e que eu tenho armas de Deus para combater aquilo de forma efetiva e positiva. Então, para isso, nós devemos sempre usar a palavra de Deus. Se for preciso confrontar biblicamente, a gente deve fazer isso. A gente, quando entender que há uma situação de pecado, a gente pode e deve repreender o pecado, trazer as questões, colocá-las, não é? E entender que sempre haverá por trás um problema espiritual. Agora, eu quero... A figurinha está aí na tela? Você está vendo aí essa figura, né, queridos, que simboliza de alguma forma aqui alguém usando uma armadura, alguém pronto para a guerra. Eu falei para vocês que a proteção que foi mencionada e foi pensada aqui pelo apóstolo Paulo é a melhor que havia na época. Todos os povos sabiam que o exército romano era o exército mais bem preparado, não é? Então, as colocações que Paulo fez aqui, elas em alguma medida, elas representam aquilo que há de melhor para proteger alguém. E isso é exatamente o que Deus faz com vocês e comigo. Ele nos protege com o que há de melhor e de mais seguro para nos proteger. Então percebam que coisa fantástica poder olhar essas coisas do ponto de vista de Deus e perceber que o que há de melhor para proteger alguém num conflito foi usado aqui de forma simbólica, metafórica, para poder informar para a gente que Deus quer o melhor para nós em termos de proteção. E Deus faz isso porque, como um pai amoroso que Ele é, e por isso eu mencionei o Dia dos Pais, o Senhor não quer que nós sejamos feridos, queridos. E isso deve ser visto por nós com muito carinho, de forma muito amorosa, a forma como o Senhor nos trata, como o papai cuida de nós. E quando nós olhamos para a figura do pai e pensamos naquelas questões, né, de provisão, de proteção, de cuidado, tudo isso é o que nós enxergamos, é o que nós encontramos no nosso Deus. E veja como Ele cuida de nós, então, como Ele coloca essa proteção à nossa disposição. Então, a linguagem figurada usada aqui, queridos, aponta para o fato de que Deus quer o melhor para nós. Ele quer o nosso bem-estar, Ele quer que a gente tenha uma vida tranquila e em paz, sem aborrecimentos, sem que nós sejamos contaminados espiritualmente por situações que vão acabar sendo entendidas de forma transversa, como se fossem situações carnais apenas, e vão colocar a gente numa guerra desarmado como perdedores, se nós entrarmos para a guerra sem os recursos de Deus. Então, o que na verdade está sendo colocado aqui é que nós devemos buscar o enfrentamento e a vida de forma espiritual, que é exatamente o que vai glorificar ao nosso Deus. E essa vida espiritual nós só podemos encontrar em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós não temos outra forma de adentrar nesta esfera, destas coisas espirituais que nos são dadas por Deus, que fazem parte da nossa relação com Deus, sem que nós tenhamos tido um encontro pessoal com Jesus.
Então, na verdade, se algum de nós está ouvindo esta mensagem, se alguém aqui está agora ouvindo essa mensagem ou vier a ouvi-la em outro momento, eu queria muito, se você não entregou ainda a tua vida a Jesus, eu queria desafiar você a fazer um convite para que Jesus entre na tua vida, para que Ele perdoe os teus pecados, para que Ele seja o teu Salvador. A Bíblia diz que dessa forma nós entraremos em comunhão com Deus, nós vamos ter uma relação espiritual com Deus e dessa forma poderemos desfrutar de todos os itens desta armadura, de todas estas coisas maravilhosas que a palavra de Deus nos diz, que estão à nossa disposição e que nós devemos fazer uso delas. Então, na verdade, embora essa mensagem teve o título Estamos em Guerra, é uma mensagem que, no fundo, traz para nós a alegria de poder saber que nós temos um Pai amoroso. E se hoje é o Dia dos Pais e a gente lembra do pai da gente, alguns com saudade, tristeza, como eu, não é? Meu pai já partiu faz alguns anos, outros ainda felizmente têm os seus pais vivos. Se todas estas coisas trazem alegria, muito mais alegria nós devemos ter, trazendo à nossa mente e ao nosso coração o fato de que nós temos um Pai Celestial que nos ama, que cuida bem de nós, que preparou uma armadura para que a gente evitasse uma guerra, que se por um lado ela é inevitável, do outro lado ela é possível de ser vencida, porque o Senhor ofereceu recursos para nós. É um Pai amoroso cuidando dos seus filhos. Então a grande notícia desse texto é que não importa que esteja havendo uma guerra, você está dentro dela, você vai ter que lutar, você não pode ser omisso, você tem que se alinhar a Deus, mas Ele já proveu recursos para que a gente saia vencedor dessa guerra e em todas as suas batalhas. A cada dia nós podemos usar os recursos de Deus e, sabe, cuidar dos conflitos, como eu disse, em casa e fora de casa, no trabalho e fora do trabalho, aonde quer que nós estejamos, uma dificuldade pessoal, uma enfermidade, nós podemos olhar para toda e qualquer situação difícil e lembrar que nós temos recursos de Deus para ter um novo olhar sobre aquela situação e poder fazer um tratamento de Deus sobre estas coisas. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero orar agora com vocês e pedir a Deus que vocês possam estar lembrando destas coisas, lembrando sempre que nós temos um Pai amoroso que nos ama, que cuida de nós, que quer exatamente o melhor para nós. Vamos orar então. Deus querido, nós queremos agradecer agora ao Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos colocou em comunhão com o Senhor, papai, e que permite que no Senhor nós encontremos todo o suprimento que nós precisamos para poder ter uma vida que seja tranquila, que seja debaixo da tua paz maravilhosa, porque o Senhor, como Pai amoroso, preparou tudo o que há de melhor para nós. Nós louvamos ao Senhor, papai, e muito obrigado que nesse Dia dos Pais podemos lembrar do nosso Pai, podemos agradecer ao Senhor por todas estas coisas, aqueles que têm os pais que já partiram, aqueles que ainda têm os seus pais vivos, nós podemos louvar o Senhor por tudo isso, mas especialmente porque encontramos no Senhor o melhor Pai do mundo, o melhor Pai do universo, um Pai de amor, um Pai todo-poderoso, um Pai rico em misericórdia, um Pai que só quer o nosso melhor e nós queremos louvar o Senhor por estas coisas, em nome daquele que nos proveu esse acesso ao Senhor, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe, em nome dele nós oramos, amém, você dá amém comigo, e que Deus abençoe tua vida, querido, que você possa estar desfrutando destas coisas, que você possa estar lembrando sempre destas coisas maravilhosas de Deus para nós, um Pai amoroso e cuidadoso. Eu queria mencionar aqui, mandar um alô para o Oswaldo e para a Deise, também para o Gabriel e a Nancy, que estão com a gente, a família Fernandes, estão todos juntos aí. Quantos tem? Eu não estou vendo aí. Ali não tem pouca coisa aí, esse negócio de ter pouco filho ali não funciona não, ali é punk mesmo, estão em 7 lá. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês que estão aí, queridos, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso papai.
Ô, Cláudio Bertu, você pode dar o prosseguimento aí, por favor. Vocês estão me ouvindo agora, né? Que bênção a pregação. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Tivemos um tempo tão precioso, começando pelo Instituto Bíblico. Obrigado, Pedro. Realmente foi algo especial. Você que não participou, domingo que vem, a partir das 17 horas, temos o Instituto Bíblico. Estamos estudando aí métodos para estudar a Bíblia. O Pedro realmente fez uma explanação muito jóia, nos ajudando assim a estudar. Eu quero também falar sobre a programação da semana. Vocês estão vendo aí a programação. Terça-feira, quinzenalmente, nós temos a reunião dos homens. Quinta-feira, das mulheres. Sexta, todas as sextas-feiras, encontro de oração. Tem sido uma bênção. A gente tem dedicado um bom tempo para orarmos. Participe. De que forma? Através do aplicativo Zoom, você tem o mesmo ID e a senha, assim você poderá participar, ingressar. E às 17 horas, como eu falei, todos os domingos. Tá bom, meus irmãos? Agradeço a presença de cada um de vocês. E eu sei que vocês querem falar, então podem abrir os microfones e falem à vontade. E assim, estamos dando encerramento ao nosso culto. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa semana a todos. Boa semana a todos aí, pessoal. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a cada um. Muito bem, aquelas fotinhas bonitas lá.